E aí, pessoal, vamos falar agora, sabe de quê? Mol. Vem-se embora. É bom demais. Vê bem, pessoal. Imagine que eu tenho aqui hidrogênio e tenho aqui hélio. Legal? O átomo de hidrogênio e o átomo de hélio. Certo, Gustavo? E daí? E aí, pessoal, a minha pergunta é: o que é um elemento químico? O que faz diferenciar o hidrogênio do hélio? O elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de cargas positivas no núcleo. Então, vê bem, quando a gente começa a trabalhar, a gente também tem a molécula. Molécula é um conjunto de átomos. Por exemplo, eu tenho H2O. H2O, tá certo? Eu tenho um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. É uma molécula de substância o quê? Composta. Se fosse formada por elementos iguais, O2, N2, O3, era uma substância simples. Certinho? Fazendo aqui só um pequeno resumo. Então, pessoal, olha bem, eu tenho na água um átomo de oxigênio, e átomos de hidrogênio. Concorda comigo? Isso aí, para mim, é uma molécula de água. Pessoal, outro detalhe fundamental. O que danado é mol? Mol é uma quantidade. Mol é uma quantidade. Uma dúzia, 12 unidades. Uma centena, 100 unidades. E o que é um mol? Um milheiro, 1000 unidades. Certo? Então, o que é um mol? Mol são 6,02 vezes 10 a 23 unidades. A gente sempre vai ver mol relacionado a átomo e molécula, porque é um número muito grande, é enorme. Então, como átomo e molécula são bem pequenininhos, para medir átomo e moléculas, eu preciso ter uma grande quantidade de átomos ou uma grande quantidade de moléculas para torná-los perceptíveis. Olha, mol é relacionado com Amadeu Avogadro. Então, tem o Dia Internacional do Mol, 6 horas e 2 minutos, tá certo? Olha, pós-meridiano, tá? Do dia 23/10. É o dia do MOL. Legal? Vamos comemorar, né? Aí, pessoal, então, o que é número de mol? É a mesma coisa que mol, Gustavo? Não. Número de mol é uma relação entre a massa da substância e seu mol. Ou seja, mol é a sua massa molar. Então, o número de mol é a relação entre a massa da substância e sua massa molar. Por exemplo, qual o número de mol de moléculas de 90 gramas de água? A água pesa 18 unidades. Então, 1 mol de moléculas de água pesa 18 gramas. Então, 1 mol de água pesa 18 gramas. 90 gramas pesa quanto? 5 mols. Então, aqui é o número de mol que eu achei. A relação entre a massa e a sua massa molar, que é sinônimo de mol. Certinho? Então, pessoal, o número de Avogadro, esse valor 6,02 vezes 10 a 23, corresponde a 1 mol. Olha como é bonito. É o número de entidades, moléculas ou átomos existentes em uma massa em gramas igual à massa molecular ou massa atômica do elemento. Pessoal, é bem interessante você perceber, por exemplo, aqui. Vê bem. Quando você tem uma ideia desse número, olha o tamanho dele, pessoal. É muito, muito grande. A gente não tem um mol de nada perceptível na natureza. A gente não tem um mol de pessoas, não tem um mol de animal, de boi, não tem um planeta Terra. Não tem, tá? Depois a gente pode fazer uma brincadeira. Vê, vamos entender bem direitinho. Um átomo de ferro pesa 56 unidades. Olha, cuidado, um átomo de ferro pode pesar 56 gramas? Claro que não. Assim tu saía com um átomo. O meu átomo, como ele é grande. Não pode. Um átomo não pode pesar 56 gramas, 10 gramas, 1 grama. Então, um átomo de ferro pesa 56 unidades. 56 vezes 1/12 avos do carbono 12. A unidade de massa atômica. Mas veja, em unidades você não pode comprar nada. Não existe isso, né? Então, se eu pegar a massa do átomo em unidades e transformar para grama, isso deixa de ser um átomo e passa a ser 1 mol de átomos. Muitos átomos. E para que eu tenha 56 gramas
de ferro, que é o seu peso dado em gramas, ou seja, o seu mol, eu tenho que ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. Então, o peso do átomo dado em grama sempre corresponde a um mol. O peso do átomo dado em grama sempre corresponde a um mol. E, para eu conseguir aquele peso, eu tenho que colocar quantos átomozinhos ali dentro? 6,02 vezes 10 a 23. Se eu lhe der um saquinho e você ficar um átomo, 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos, quando você chegar, no caso do ferro, a 6,02 vezes 10 a 23 átomos e botar na balança, vai estar lá 56 gramas. Então, o peso do átomo dado em grama corresponde sempre a um mol. E um mol tem quantas unidades? 6,02 vezes 10 a 23. Por exemplo, um átomo de enxofre. Enxofre pesa 32 U, 32 vezes 1/12 do carbono 12. Se eu quiser transformar isso em grama, como é que eu faço? Aí, pessoal, 32 gramas não pode ser um átomo de enxofre, é um mol de átomos de enxofre. Logo, são quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. Então, o peso do átomo dado em grama corresponde sempre a um mol. Não é difícil, não, concorda? Dá para a gente entender direitinho. E água? A molécula de água pesa 18 gramas, né? 16 do oxigênio com 2 hidrogênios. Então, uma molécula de água pode pesar 18 gramas? Pensa, se uma molécula de água pesasse 18 gramas na chuva, se fosse atravessar a rua, imagina, uma molécula fosse 18 gramas. Cada pingo daquele tem uma quantidade enorme de moléculas. Mas imagina, se uma molécula pesasse 18 gramas, uma molécula, 18 gramas, grama, quando tu atravessasse a rua na chuva, morria, né? Porque era uma chuva de ferrança, de bola de gude. Então, não dá. Então, 18 gramas é o peso da molécula dada em grama, que corresponde a um mol de moléculas de água. Que tem quantas moléculazinhas? 6,02 vezes 10 a 23. Então, pessoal, lembre-se, quando eu me refiro a um átomo, uma molécula, o peso é em U. E esse peso em U, em unidade de massa atômica, quando eu passo para grama, passa a ser um mol. E em um mol, eu tenho que ter 6,02 vezes 10 a 23. Tudo bem até aí? Tudo legal? Então, vê bem, pessoal. Outro detalhe. Vê essa aqui, ó. Uma molécula de CO2 tem 44 U. Então, 44 gramas é um mol de moléculas. Mas olha que legal. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Pessoal, se eu lhe perguntar quantos átomos tem na molécula, tem 1 de carbono e 2 de oxigênio. Então, preste atenção. Em uma molécula, eu tenho 3 átomos. Então, em uma molécula, eu tenho 3 átomos. Em um mol de moléculas, eu tenho o quê? 3 mols de átomos. 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Por que 3? 1 de carbono e 2 de oxigênio. Então, eu ainda posso escrever assim, ó. Eu tenho 1 mol de átomos de carbono, certo? E tenho o quê? 2 mols de átomos de oxigênio. Gustavo, entendi não. Tu pode fazer outra? Posso. Vem. Aqui, ó. CO2. Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 em 1 mol, que são 3 átomos por molécula. Então, são 3 mols por mol de moléculas. E esses 3 mols se dividem em quanto? 1 de carbono e 2 de oxigênio. Certo? Então, pessoal, uma molécula de H4P2O7 pesa 178 U. Se eu transformar em grama, passa a ser quanto? 1 mol de moléculas. Em 1 mol, eu tenho quantas moléculas? 6,02 vezes 10 a 23. Mas nessa molécula tem quantos átomos? 6 com 7, 13. Então, tenho 13 vezes 1 mol. E nesses 13, como é que eu posso dividir? 4 são de hidrogênio, 2 de fósforo e 7 de oxigênio. Então, é assim que a gente calcula o número de mol. Não é legal? A quantidade, o mol. Então, ele diz aí, ó, em uma amostra de 1,15 gramas de átomos de sódio, o número de átomos é igual a... Então, vê, pessoal, sódio é 23. Então, 23 gramas, o peso dele dado em grama, corresponde a um mol, que ele aproximou para 6 vezes 10 a 23. Logo, em 1,15 gramas, eu tenho N. Quanto é N? Direitinho, ó. Vai dar exatamente 3 vezes 10 a 22, letra D. Certo? 3 vezes 10 a 23 moléculas de uma certa substância A tem massa 14 gramas.
Qual é a massa molecular dela? A massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, me diz, ó, eu tenho 6 vezes 10 a 23 é o mol, porque 3 vezes 10 a 23 é 14. Então, quem é o mol? Aí ficou fácil, né? É o dobrozinho, que dá 28 gramas por mol. Então, pessoal, olha aí. Não é tão difícil como a turma fala por aí, não. Agora, vamos pegar a ficha com as questões de mol e vamos resolver todas. Para isso que a gente está aqui. Um beijo, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.